Ah, bom dia. Eu trabalho sobre endowments. Pode passar. Bom, o conceito de endowment ele vem da própria definição de universidade. A universidade, ela, por definição, tem três grandes áreas que ela tem, que é a pesquisa, a extensão e a graduação. No Brasil, a gente conhece muito a universidade muito pela graduação, só que a pesquisa e a extensão são coisas muito importantes, por causa que a evolução do conhecimento se dá pela pesquisa e essa transferência pela extensão. A graduação, muitas vezes, acaba sendo apenas o que já se passou, mas o que está para frente é algo muito importante. Vamos lá. E a ideia de endowment, ela vem de uma doação privada de uma pessoa que se identifica com uma causa. Como, por exemplo, essa fazenda foi doada para virar um campus da USP de ensino de agronomia. Existia uma pessoa chamada Luiz de Queiroz, em que ele achava ser importante no Brasil ter uma pesquisa sobre esse assunto. E ele doou sua própria fazenda para fazer uma parte de uma universidade, um pedacinho. A ideia do endowment é que você doa, faça uma doação para sempre. Então, a partir do momento que aquilo é passado para a universidade, para sempre se vai se pesquisar aquilo. E, naturalmente, são temas que podem ser amplos, como, por exemplo, agronomia, educação, saúde, ou temas mais específicos. Só para você ter uma ideia de quem financia pesquisa no Brasil hoje, pode passar. Em Harvard, só para fazer um comparativo, vocês têm aproximadamente 37% das fontes vêm do endowment deles. E o resto vem de doações de mensalidades, vem de doação do governo, de auxílio. E no Brasil, vocês têm aproximadamente que 100% da doação vem, por exemplo, na USP, no caso, vem do governo, e nas outras universidades privadas vem de mensalidades, praticamente total. O endowment no Brasil é menos de 1%, é praticamente zero. São níveis muito baixos. E isso acaba gerando um problema, porque, pode passar, quem financia os países mais ricos em educação, a proporção de financiamento, ela é feita da seguinte forma: isso aqui é o investimento público em educação. Quase todos os países raramente passam de 1% do PIB deles em educação. Agora, quando você adiciona o investimento privado, você tem que, os países que mais investem têm investimento privado. Estados Unidos, Coreia, Chile, Coreia do Sul, desculpa. Esses países que são exemplos de desenvolvimento em educação, como modelo de desenvolvimento em educação no mundo, tem muito, não existe aquele dilema entre público ou privado, que você tem que escolher entre o investimento que tem que ser público ou privado. Eles conseguem entender que quando eles juntam os dois, é que eles conseguem evoluir, atingir níveis de investimento na educação muito mais elevados. Esse gráfico aqui prova que o trade-off entre se o Estado crescer muito na educação, o privado também pode crescer. Isso aqui mostra que os países que mais investem, eles têm essa parceria. E até mesmo existe um pouco mais o privado, entre os países que mais investem. Pode passar. Isso aqui são a lista dos maiores endowments do mundo. Boa parte das universidades com maiores endowments, elas são privadas. Harvard, Yale. Só para vocês terem uma ideia, Harvard hoje tem 28 bilhões no seu endowment. Esse dado é de 2010. Em 5 anos, isso aqui deve estar praticamente perto de 40 bilhões. 40 bilhões com a taxa de câmbio hoje dá algo de 120, 140 bilhões de reais. Eles têm dinheiro guardado. É muito dinheiro. Ou seja, eles podem financiar praticamente qualquer pesquisa que eles queiram no mundo hoje, baseada no seu endowment. Mesmo outras universidades americanas como Yale, Princeton e Stanford, que variam aproximadamente 14 bilhões, é muito dinheiro que pode financiar a bolsa de estudos para alunos mais pobres e pesquisa. Pode passar?
Isso aqui é um exemplo de um organograma que a Politécnica, tem hoje de como funciona o EDAUT. Naturalmente existe uma Assembleia Geral, que é composta em grande parte por alunos e por doadores, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal fiscaliza as contas do EDAUT para ver se está tudo certo. A Diretoria Executiva, ela cuida do dia a dia praticamente. E o Conselho Deliberativo é quem muitas vezes destina o dinheiro, porque via de regra são professores. Então, se um doador faz uma doação para uma universidade, são os professores que vão saber aonde gastar isso. Então, o poder de decisão está nos professores, na maior parte das vezes, quase sempre praticamente, a não ser que o doador ele limite alguma coisa, como por exemplo doar para pesquisa em engenharia. Aí os professores de engenharia têm que decidir isso. Isso aqui são as 10 maiores universidades públicas do Brasil. Universidades são a USP, Unesp, Federal do Pará, Rio de Janeiro. Algumas universidades têm mais de 50 mil alunos. É um número muito grande. Aqui são alguns das próprias unidades da USP. A quantidade de alunos que tem, só na FEFELET existe mais de 15 mil alunos. É uma cidade praticamente. Poli, quase todas elas, muitas delas têm mais do que 5 mil alunos. Só elas por si próprias já têm o conhecimento e a base técnica para desenvolver seus próprios endowments. A atual situação financeira da USP, a gente percebe que hoje só a folha de pagamento dela é maior do que a receita dela. A USP só com funcionários e servidores, ela gasta mais do que ela arrecada. Isso é uma situação insustentável no longo prazo. E esse problema ele tem que ser resolvido, por causa que senão você acaba gerando déficit e você entra em crise. Isso aqui é um dos indicadores do Brasil em educação. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está em 57º. É basicamente a última posição. Em leitura e em ciências também. O Brasil está um pouquinho melhor em leitura, mas o Brasil é basicamente o pior grande país do mundo em educação. Nós somos um desastre quando a gente fala tanto em ensino básico quanto em ensino superior. A evolução de vagas no ensino superior, hoje, ela em grande parte, ela ascendeu no setor privado. Essa é a linha do setor privado e essas outras são dos setores públicos. Ou seja, a maior parte da expansão hoje do Brasil vem do setor privado em vagas, principalmente na graduação. A taxa de escolarização do Brasil, esse eu acho que é o dado mais assustador de todos, do nível de baixo desenvolvimento que nós temos, é que o Brasil hoje está apenas com 14% das pessoas entre 18 e 24 anos, que é a idade da faculdade, dentro da faculdade. Esse número é extraordinariamente baixo. Países como Coreia passam de 50%, Japão, todos os países desenvolvidos, e o Brasil só tem 14%. Ou seja, de cada 7 jovens, só um está na faculdade. Alguns estão atrasados, que é essa escolarização bruta, com o ensino técnico, o ensino, o colegial, o ensino médio está atrasado. O nível de acesso na educação no Brasil ainda é muito baixo. O INAUT é uma das possibilidades de ampliar isso. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, são os 10 maiores pagadores de impostos no Brasil, das empresas. A Petrobras, isso alguns anos atrás, pagava 30 bilhões de dólares por ano de imposto. Hoje ela está um pouquinho menos, mas mesmo assim, a quantidade de dinheiro que ela poderia destinar para pesquisa via imposto, em energias renováveis, a Fiat, Volkswagen poderiam melhorar a engenharia no Brasil. São 5 bilhões de impostos que a Fiat paga. É muito dinheiro. E esse aqui é um caso do Jorge Paulo Lemann. O Lemann é o dono da Brahma, Skol, Ambev, Ketchup Heinz. E ele é um brasileiro, ele é o mais rico do Brasil, e ele começou a criar alguns endowments nos Estados Unidos hoje. Ele tem em Harvard, Illinois, Stanford, ele criou, e ele dá bolsa para brasileiros poderem ir para os Estados Unidos estudar. Brasileiros que têm potencial, e a única restrição que ele colocou nos endowments dele
é que você tem que pesquisar sobre o Brasil. Se você pesquisar sobre saúde no Brasil, tudo bem. Educação no Brasil, qualquer coisa. A única restrição foi que ele fez em Stanford, que você tem que pesquisar sobre educação no Brasil. Como melhorar a educação no Brasil. Porque ele entende que existe um problema muito grande de estrutural no Brasil da educação. E você percebe que essa potencialidade no Brasil hoje poderia se ampliar da bolsa de estudos e financiar grande parte da expansão do ensino superior brasileiro. As considerações finais é que não existe uma dualidade entre sistemas públicos e sistemas privados. Na verdade, o Brasil tem que vencer essa discussão, que hoje a discussão que nós deveríamos ter é sobre como unir a melhor parte do público, a melhor parte do privado, juntos, para poder fazer uma universidade mais aberta. A universidade ela tem que contar com os empresários, tem que contar com os políticos, com os professores, com os alunos, junto, e ela ser o centro. Existe um potencial de doação, existe modelos bem-sucedidos fora, e hoje o Brasil tem um caso aí, lembra, criando alguns análises, e esse caso ele pode ser multiplicado, mas esse é um potencial do endowment. Obrigado.